A paz do Senhor, irmãos, glórias a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero continuar sobre a nossa série, de sentimentos. Irmãos, não tem sido fácil. Até tem demorado um pouquinho para continuar essa série. Tem mais alguns temas, tem mais alguns sentimentos que eu quero tratar. Não somente sentimentos ruins, mas sentimentos bons também. Mas eu tenho tratado sobre a palavra, mas ao mesmo tempo eu tenho vivido muitas dessas situações. E eu acredito que é com a permissão do Senhor, para que a gente possa aprender melhor, para que a gente possa aprender com a vivência, para que eu possa aprender a administrar esse sentimento. E hoje eu quero falar do ódio, porque o ódio é um tema que tem sido muito falado esse ano, tem muito sido falado nesses últimos anos em nossa sociedade. Mas o que Deus fala sobre isso? O que a palavra nos ensina sobre esse sentimento que é tão difícil de ser administrado? Então vamos entender um pouquinho a respeito desse sentimento do ódio. Amém? Quero começar pelo dicionário. O que o dicionário diz a respeito do ódio, E o dicionário diz assim: é definido como antipatia ou aversão a algo ou alguém. Além disso, um sentimento de desejo pelo mal aparece para o sujeito ou objeto odiado. Os principais gatilhos são as pessoas ou eventos que causam sofrimento ou ameaçam a existência da pessoa. Amém? Esse é o sentimento do ódio. Eu quero ler a palavra que diz assim, Levítico 19:17. Ela diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra ninguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Eu só quero voltar aqui para a gente reforçar um ponto. Não sofram as consequências de um pecado. Então, o primeiro ponto é esse. Odiar é pecado. Nós, como servos do Senhor, nós que queremos fazer o bem, nós precisamos entender que o sentimento de ódio, quando alimentado, ele é um pecado. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque quando nós iramos e alimentamos a nossa ira, nós geramos um ódio. E esse ódio se torna um pecado, como diz a palavra do Senhor. Ireis, mas não pequeis. Amém? Mas irmãos, eu quero trazer um ponto aqui que é importante nessa leitura que eu fiz hoje. Porque nós estamos lendo Levíticos. E Levítico está no Antigo Testamento. Isso significa que nós estamos falando da época da lei. Hoje nós vivemos na graça. Mas eu estou falando aqui da época da lei. E esse discurso, ame ao próximo como a si mesmo, não é um discurso comum para a época. Por quê? Antigamente, eles viviam na época da lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Então, a questão de matar, a questão de guerras, de conflitos, de morte, era muito forte nessa época. Se nós vamos ver na Bíblia, nós vemos um povo contra o outro, cidades sendo dominadas uma contra a outra. Então, a todo tempo vinha essa discussão, essa questão de guerra, de conflito de uma pessoa com a outra. Então, esse discurso de, não, tudo bem, vamos assim, de paz, ele já começa a acontecer na vinda de Jesus. Mas, aqui há um ponto que a gente tem que se preocupar, porque em Levítico, Deus já estava falando, ame ao próximo como a si mesmo. E aí, o que me traz ao entendimento essa palavra? Nós estamos falando do Antigo Testamento. E Deus já estava falando, ame ao próximo como a si mesmo. Isso me mostra o quanto Deus ele é coerente naquilo que ele fala, como ele é reto, como ele é verdadeiro naquilo que ele fala. Porque a palavra de Deus não tem distorção. Porque quando nós chegamos em Mateus 22:39,
a palavra diz assim: e o segundo é parecido como o primeiro. O segundo o quê? O segundo mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Ou seja, Deus falou no Antigo Testamento para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, e Jesus veio falando a mesma coisa. Ou seja, palavras totalmente, com um tempo totalmente distante, né, uma da outra, mas com o mesmo conteúdo. Porque Deus, a palavra de Deus não é contraditória. A palavra de Deus é real, viva e verdadeira. Aquilo que ele falou lá, ele vai falar aqui. Porque Deus é um Deus único. Ele é um Deus atemporal. Então, tudo que ele falou no Antigo Testamento não se muda no Novo Testamento, a não ser a questão da graça. Porque antes o povo vivia na lei. Quando Jesus chegou, entrou a graça, entrou o amor, entrou o perdão, entrou a remissão dos pecados através de Jesus. Então, quando Jesus chega, ele começa a trazer a graça. Então, o discurso de ódio, o discurso que existia antes, já não é mais para ter. Porque Jesus veio trazendo o amor. Ele é o amor vivo que veio para a terra. Ele é o amor de Deus para com nós. Cristo é o símbolo do amor. Porque, como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho unigênito. Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Existe uma divisão, mas mesmo tendo essa divisão de lei e de graça, Deus veio sempre falando do amor. Porque muitas das pessoas falam, na época da lei podia e o amor não operava. Operava sim, como nós lemos aqui. Ame uns aos outros. Eu sou o Senhor. Ele diz, frisando, finalizando a frase para reforçar. Sou eu, Deus, que estou falando. Amém? Então, o amor sobressai a todas as coisas. O amor é aquilo que nós precisamos levar. Porém, nos dias de hoje, nós temos visto muito o ódio imperando, né, nos corações, nas vidas. Muitas das vezes, onde nós vemos muita questão sobre o ódio, é na política. Na política, toda hora, nós temos escutado discursos de ódio, nós temos visto as pessoas se degladiando, levando o ódio à tona a todo tempo, querendo quebrar, querendo destruir, querendo parar com tudo, querendo fazer coisas aquilo que, se você fala, você acredita no A, eu acredito no B, mas não pode, tem que ser todo mundo, tem que ser A. Isso, uma coisa de tudo isso me preocupa muito, porque tem uma frase que diz assim, o conhecimento liberta, mas hoje, nos dias atuais, com tanta informação, com tantas coisas que nós temos vivido, parece que está sendo ao contrário. O conhecimento está limitando as pessoas. O conhecimento está fechando os olhos das pessoas e não mais libertando. E não mais trazendo a liberdade de expressão, a liberdade daquilo que nós podemos fazer. Porque o conhecimento tem trago ignorância. E a ignorância, ela traz um problema consigo própria. Porque a ignorância desperta o ódio. Porque quando nós não conhecemos, nós achamos que nós somos sempre certos e só existe um jeito. Mas não é verdade. Não é verdade. Por isso que o conhecimento tem que nos libertar. Porque a partir do momento que você conhece A e você conhece B, você começa a ter empatia. Porque nem tudo é do seu jeito. Não é só o seu jeito que está certo. Não é só o seu jeito que nós devemos fazer. Não é só o seu jeito que você entende que tem que ser, que todo mundo pensa igual. Conforme nós vamos tendo conhecimento, nós temos a oportunidade de conhecer os outros lados da moeda. E para mim é muito incoerente, não dá para entender as pessoas não aceitando pessoas que votam em outra pessoa. Eu voto no fulano A, eu voto no fulano B. Mas espera aí, você tem o direito. Você tem o dever de votar e o direito de escolher. Então nós precisamos entender que esse ódio não cabe na política. Mas aí nós, parando por aqui falando de política, mas nós temos outras
áreas também que também não faz sentido. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que as pessoas estão trazendo, não faz sentido. Nós vamos falar um pouquinho sobre as torcidas organizadas, sobre os times. Nós vemos aqui muito no Brasil o ódio, as pessoas entrando em rede social, marcando conflitos, brigas, torcidas organizadas se destruindo, degladiando ali, porque eu torço para um time, você torce para o outro. Não faz sentido. Por quê? Por que você gosta do seu time? Eu não posso ser seu amigo? Por que você torce para um time diferente do meu? Eu não posso conviver com você? Às vezes nós somos muito imaturos, e na imaturidade também o ódio aparece, porque nós podemos olhar em outros países, os mesmos duas pessoas, até casais, até amigos, sentados um do lado do outro, de time diferente. Essas coisas que não fazem sentido, muitas das vezes, pelo que nós estamos vivendo, pelo que as pessoas estão agindo, como as pessoas estão agindo. Faz sentido eu te odiar porque você é de outro time? Não faz sentido. E é isso que nós precisamos aprender muitas das vezes. Espera aí, será que eu tenho agido de forma correta? Será que está certo eu odiar meu irmão, eu chutar a cabeça dele porque ele é de outro time? Que mal tem isso? Qual que é o problema que tem? Nós temos direitos e deveres. Eu tenho o direito de escolher quem eu quiser. É isso que nós precisamos aprender. E a sociedade tem levado ao caos, na divisão. Isso que eu não entendo. Se nós temos vivido a era do conhecimento, e por que você está indo confrontar com ele, bater nele, matando ele, deixando ele aleijado? Só porque ele torce para outro time, o que muda isso nas nossas vidas? Então nós precisamos parar com essa questão do ódio, porque não faz sentido. O ódio não faz sentido. O ódio tira o direito que todos nós temos. O ódio tira os direitos. Amém? Então nós precisamos entender que o ódio não faz sentido. E aí nós também temos nações contra nações. Nós temos visto muitas das brigas entre nações, um querendo tomar o território do outro. No começo de tudo, não tinha uma divisão clara, não tinha tanta informação, então acabava-se um querendo tomar o reino do outro, um querendo tomar o território do outro, mas hoje já se criou toda essa divisão. E por que tanta ganância? Por que tanto ódio? Pessoas que nem se conhecem, matando uma a outra por uma decisão, pelo ódio de alguém que está no governo. Não faz sentido. Então nós precisamos aprender isso. Aprender que o ódio não faz sentido. O ódio não é algo que nós devemos alimentar, porque não é isso que a palavra tem. Não é isso que Deus tem nos ensinado e nem é isso que Deus espera de nós. Nós não fomos criados por Deus para termos ódio. Nós não fomos feitos por Deus para dispararmos discursos de ódio a todo tempo, como nós temos vivido a todo tempo. Nós recebemos uma enxurrada de discursos de ódio a todo momento. Mas a palavra também nos ensina sobre isso. A palavra em Provérbios 26, 24 diz assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Entende? Nós temos visto as pessoas vindo com falas bonitas, com discursos bonitos, discursos preparados, discursos persuasivos, tentando nos confundir, tentando nos enganar, mas por detrás é o ódio que tem operado, é a falsidade, é a maldade que tem operado. Nós precisamos ficar atentos em tudo isso, porque as coisas vão vir, como diz a palavra também, o mal está todo o tempo querendo nos tragar, e ele tem as suas estratégias, mas nós precisamos estar baseados na palavra, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor quer para as nossas vidas, e nós precisamos estar atentos para que as pessoas estão falando, para que nós não entremos, não sejamos enganados, porque
o discurso de ódio tem operado em muitos lugares. Então, nós como servos do Senhor, precisamos estar atentos. Porque nem tudo que as pessoas falam, nós devemos aceitar. Amém. Não, peraí. Será que esse discurso não está sendo um discurso de ódio? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos ser cristãos. Mas nós precisamos estar atentos. Como diz a palavra, manso como a pomba e prudente como a serpente. A palavra do Senhor nos diz isso. Amém? Porque, irmãos, a palavra também diz que quem odeia, a pessoa que gera o ódio, a pessoa que odeia, ela é homicida. Preparando essa mensagem, eu encontrei essa palavra, que diz assim, 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Amém? Então, nós não precisamos alimentar o ódio. Nós não precisamos ter o ódio de ninguém. Porque, como diz a palavra, é assassino. E aí, os assassinos não herdarão a vida eterna. Vale a pena você ter o sentimento de ódio? Vale a pena você alimentar esse sentimento de ódio em sua vida? Bruno, mas as coisas têm vindo contra a minha vida muitas das vezes para tentar me atrapalhar, para tentar me confundir, para tentar me impedir de viver. Tem muitas coisas. Sim, eu sei disso. Mas nós precisamos buscar saída. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Nós precisamos muitas das vezes clamar por Cristo e falar, Senhor, me ajuda, porque por mim mesmo não consigo fazer. Aí a palavra do Senhor vem rasgando em meu peito, em nosso coração, vem ardendo falando, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor. Espera aí, você está querendo parar, você está querendo travar, você está querendo não ter esse sentimento de ódio, clame ao Senhor, porque só Ele tem o Espírito Santo, só Ele nos traz mansidão, só Ele nos traz o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, é só o Espírito Santo que vai nos fazer isso. Então nós precisamos nos alimentar a todo tempo do Espírito, nós precisamos andar em Espírito, como diz o apóstolo Paulo, para que a gente possa, nesses momentos que as pessoas tentarem, nesses momentos que a situação vier de ódio, nós clamarmos ao Senhor e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre as nossas vidas, refrigerando a nossa alma, nos fazendo acalmar e nós não tomamos a decisão errada, a decisão que pode destruir as nossas vidas. Porque muitas das pessoas têm se matado por causa do ódio. Tem matado pessoas por causa do ódio. Mas aí eu te pergunto, será que você conseguiria viver com esse peso nas costas, sabendo que você matou uma pessoa? Entende, irmão? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que o mal e o bem existem. E a todo tempo ele está na nossa mente tentando destruir a nossa vida. O mal só vem para matar, roubar e destruir. Se nós não entendermos isso, nós podemos sofrer as consequências do mal nas nossas vidas. Bruno, eu não aceito. Você pode não aceitar, mas você precisa entender que ele existe. E ele existe e não está brincando. Amém? Então, o sentimento de ódio, normalmente é um sentimento que nós alimentamos. Nós alimentamos o sentimento. Se você está com esse sentimento sobre alguém, peça ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me liberta desse mal, porque nada disso vai vir para somar na sua vida, mas pode vir para destruí-la. E por conta de 1 segundo, por conta de 1 minuto, por conta de 10 minutos, você pode destruir sua vida para
destruir os seus planos, destruir sua vida para o resto dela, por conta de uma semana, por conta de um dia, por conta de um minuto, por conta de um segundo. Você pode destruir a sua vida para o resto da sua vida. Você pode acabar com tudo para o resto da sua vida. Então pense, não alimente o sentimento de ódio. A palavra do Senhor, a palavra nos ensina como nós devemos viver também. Porque o que eu amo na palavra do Senhor é isso. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos os nossos conflitos internos, mas a palavra do Senhor nos alimenta, nos ensina a todo tempo como nós devemos viver. A palavra do Senhor nos mostra como as pessoas viveram e nos mostra como nós devemos viver. A Bíblia, a palavra do Senhor, é um manual de instrução prático, que traz vidas, traz pessoas que viveram e nos ensina a como viver, a como não fazer. Amém? Em Romanos 12:2, a palavra diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? É isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós não viemos ficar alimentando o ódio, que nós não viemos ficar com pensamentos no mundo de destruição, mas que nós possamos buscar a vontade do Senhor, buscar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para que nós possamos conhecer aquilo que é bom, perfeito e agradável do Senhor. O sentimento de ódio é bom? O sentimento de ódio é agradável? Claro que não. Então, se você tem alimentado muito isso, peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda com isso, para que o ódio não venha tomar conta da sua vida. Amém? Em Efésios 4:3 diz assim: faça tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Vamos falar ao contrário? Se a paz traz união que o Espírito Santo nos dá, o ódio só traz destruição, só traz divisão. E isso é o que o mal quer para a sua vida: destruição, divisão. Mas Deus não. Como nós lemos, a união que o Espírito dá. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Por isso que nós devemos clamar ao Espírito Santo, pedir ao Senhor a todo tempo: Senhor, me ajuda. Eu preciso da paz que excede todo entendimento. Eu preciso destruir esse sentimento. Manda embora, em nome de Jesus, esse sentimento de ódio. Porque eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. E o Senhor não me formou para isso. E o Senhor não espera isso de mim. Eu não quero viver esse sentimento de ódio. E eu tenho certeza que a paz do Senhor entrará na sua vida. Você terá transformação, cura, libertação. E Deus vai mostrar o quanto é bom você confiar nele. Ah, Bruno, mas é difícil. Sim. Sabe por que é difícil? Porque o mundo te julga todo o tempo. Porque o mundo fala: ah, você é muito passivo. Irmãos, nós precisamos entender o significado das palavras, porque às vezes nós somos afetados com dados inflamados em nossa alma, porque nós não entendemos aquilo que as pessoas estão falando. Nós compreendemos de forma diferente e muitas das vezes somos julgados ou nos julgamos pelo que os outros estão falando. Tem uma diferença entre passivo e pacífico. Eu quero falar sobre isso para você. Passivo. Passivo é um adjetivo atribuído a algo ou alguém que sofre ou é alvo de uma ação provocada por outra pessoa. Ele está relacionado com o fato de uma pessoa não realizar ou fazer coisas por si mesma, deixando para que outras pessoas façam isso por ela. Então, o passivo é aquele que não faz nada, não toma ação, não faz nada. Esse é o passivo. Ah, o mundo está acabando, ele não quer nem saber. Esse é o passivo. Às vezes, esse daí é aquele que as pessoas
confrontam ele, ele fala amém para tudo. Amém, tudo bem, eu aceito, está tudo certo. Esse é o passivo. Mas nós devemos não ser passivos, nós devemos ser pacíficos. Que eu quero falar para você, que diz assim: indivíduo que busca viver em paz. Quem vive ou adora viver em paz, sem conflitos. E aqui completa falando assim: infelizmente, os pacíficos são a minoria. Eu não estou falando da Bíblia falando. Eu não estou falando que a Bíblia está falando isso. É aqui no próprio dicionário. Os pacíficos são a minoria. Aí eu te pergunto, será que você não quer entrar para essa minoria? Essa é a minoria que eu quero entrar. Essa é a minoria que eu quero participar, que eu quero ser. Quero ser pacífico. Porque pacífico se posiciona, pacífico faz o que tem que fazer, mas não gera ódio, não gera ira. Não passa dos limites. É uma pessoa que quer ser pacífica, que quer apaziguar as coisas. Calma, não vamos ter briga, a gente não precisa de briga. Vou dar um exemplo para você que já aconteceu comigo. Uma vez eu estava num lugar, começou uma briga do nada. E aí eu comecei a tentar paralisar a briga ali de alguma forma. Quem estava comigo estava brigando. E o segurança na época foi para cima de mim também, achando que eu estava brigando. Aí eu falei: não, abençoado, eu não estou brigando não, eu estou tentando pacificar isso. Eu não quero que as pessoas fiquem brigando. Era até um aniversário de uma amiga nossa, minha e da Jéssica, e aí ela começou a chorar, as meninas tudo chorando, e os homens indo pra cima brigar. Aí eu tentei parar ali: calma gente, calma. Aí discuti com os meus amigos, porque eu falei: gente, a gente não precisa brigar, a gente vai acabar com o aniversário das pessoas por conta de briga. Aí eles ficaram bravos comigo, o segurança entendeu, conseguimos segurar, acabou, e nós fomos embora em paz. Pacífico não é aquele que aceita tudo, mas pacífico é aquele que se posiciona quando precisa. É aquele que prefere viver em paz. Não fica toda hora brigando, toda hora. Mas eu preciso ficar brigando. E também não é aquele que fala amém para tudo. Esse é o pacífico. Então, que nós possamos ser pacíficos. Como servos do Senhor, nós devemos ser pacíficos. Como pessoas que querem o bem, nós devemos ser pacíficos. Amém? Porque a palavra do Senhor, em 1 João 2,9, diz assim: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão, vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que a pessoa enxergue. Amém? Só falando um pouquinho aqui, muitas das vezes nós levamos as pessoas a pecar com a nossa ira. E é isso que a palavra está falando. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Porque às vezes você fala: eu não estou pecando, mas às vezes você está levando alguém a pecar. Porque com o seu discurso de ódio, com a sua maneira de atacar as pessoas com ódio, pode gerar ódio nas pessoas e fazer elas pecarem também. Então nós precisamos estar atentos para isso. Porque muitas das vezes você fala: eu estou tranquilo, mas o que você tem gerado nas pessoas também? Será que você tem gerado ódio nas pessoas? Será que você tem levado as pessoas a pecarem? Nós precisamos estar atentos com isso também. E aí a segunda parte fala: porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Isso é um ponto importante também. Porque muitas das vezes nós não estamos enxergando o quanto nós estamos gerando nas pessoas, o quanto nosso discurso, o quanto nossas atitudes têm sido de ódio, e estamos indo. Eu amo as pessoas. Ama. Mas você ama as pessoas como deveria? Você tem feito o que deveria? Será que você tem amado as pessoas mesmo? Com esse discurso de ódio? Com as atitudes de ódio? Irmãos, nós precisamos levar a paz do Senhor que excede todo entendimento. Então, não alimente o ódio. Mas que a paz do Senhor,
que excede todo entendimento, esteja na sua vida, na sua família, no seu lar, nos seus amigos, esteja com você a todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor possa te guardar, te fortalecer, te direcionar, abrir os seus olhos, te dar entendimento, para que você possa levar o amor e não o ódio. Amém? Glórias a Deus.